Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos na 6ª aula de Geografia, nesse distanciamento, né? São 6 aulas, mas nós tivemos uma interrupção, então hoje a gente conta a 6ª aula. E a aula de hoje, ela está finalizando aquela parte de urbanização. A próxima aula já vai mudar o tema e já vai ser agricultura. Então, não sei se vocês perceberam, mas nós começamos, né, lá vendo outras matérias, falando sobre localização, fuso horário, pá. E aí nós começamos a falar sobre a população. Aí essa população, para onde que ela vai? Ela fica no campo ou ela vem para a cidade? E agora, então, nós estamos terminando de falar dessa população para a gente entrar, que é a da cidade, para a gente entrar no campo. Tá certo? Então, é toda uma sequência, né? Quem escreve o assunto é muito danado, né? Porque ele vai fazendo aquela sequência. A Isadora está entrando. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Se alguém não conseguir ver, dá um toque, tá? De manhã deu certíssimo. Vamos ver. Todo mundo tá vendo a tela? Beleza. Beleza? Então tá. Estão vendo aí, né? Então, eu quero abrir ela em tamanho maior. Aí. Então, vocês estão vendo que a videoaula de número 6. O nome são as novas tendências urbanas. O que significa isso? Que nós temos 2 momentos de formação das cidades. Aí, ao Vinícius entrando... Nós temos 2 momentos de formação das cidades, né? Eu tenho um momento que as cidades vão começar a surgir com pessoas da zona rural que vão vir para cá, e hoje nós vamos aprender o que está acontecendo, porque agora o êxodo rural já tem um ritmo muito menor, né? Lógico, porque quem tinha de vir para a cidade, na verdade, já veio. O que vem agora são poucos, porque muitos emigrantes eles estão indo para áreas de fronteiras agrícolas, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Bom, então agora vamos falar sobre as novas tendências urbanas. As novas tendências urbanas de 1940 a 1970, quando fez a nossa Revolução Industrial, porque nós já falamos sobre isso, a nossa Revolução Industrial, ela vem aqui, ó, de 1940 até 1970, na época de maior crescimento, que foi durante a guerra, né? E depois, da década de 70, vieram os militares. Então, essas são as maiores taxas de crescimento das cidades. Então, quem que fez as cidades crescerem nessa ocasião? O êxodo rural. Então, as pessoas saíam do campo e vinham para as cidades para poder ganhar vida, para poder melhorar, porque os empregos assim borbulhavam, né? Quem dera assim se fosse hoje, né, gente? Então os empregos borbulhavam, pessoas que nem eram qualificadas eram encaixadas porque não tinha mão de obra. Então quem que é bobo de ficar lá no campo ralando, sendo que na cidade eles iam conseguir uma estabilidade melhor? Lembrando que foi a explosão da Revolução Industrial Brasileira foi na ditadura militar. Mas não pense que foi bondade dos militares, não. É porque nessa época eles abriram as portas do Brasil para as multinacionais, né? E essas multinacionais entraram no país, mas aí essa industrialização foi tardia, ela foi com capitais estrangeiros, tecnologia estrangeira e muito endividamento, mas muito. A dívida externa do Brasil se tornou praticamente impagável, só foi paga depois. Então, nessa época, nós tivemos as maiores taxas de urbanização. E na década de 80, em 1980, essa tendência vai mudar. Por quê? Vai haver uma desaceleração. Antes as pessoas saíam do campo e iam para as cidades. Na década de 80, o que acontece? As próprias cidades, elas vão crescer. As próprias cidades, onde elas estão, elas vão acabar crescendo e virando um novo centro urbano.
Então, cidades pequenininhas, nós vamos ver aí nessa aula daqui para frente, cidades que eram pequenas, pequenos arraiais, distritos, vão crescer de uma forma estrondosa. E hoje são as cidades de porte médio. Mas o que será que fez essas cidades crescerem? Esse é o tema da aula. Entenderam? Aqui, ó. A primeira aula foi... quer dizer, o primeiro motivo foi o êxodo rural, certo? Então, o êxodo rural, nessa época de 40, 70, já expliquei. Saem as pessoas da zona rural e vêm para a zona urbana. E aí, quando foi na década de 80, nós vamos ter uma diferença, que é aqui, ó, o crescimento das cidades através do desenvolvimento das periferias, tá certo? Então, olha só, vocês entenderam? De 40 a 70, êxodo rural. E a urbanização de 80 seria o crescimento das periferias, tá certo? Olha só, vamos dar alguns exemplos aqui. Peraí que eu vou voltar lá. Não precisa não. Deixa eu limpar aqui. Então, o que aconteceu? A primeira fase da urbanização, ela veio acompanhada das favelas e a gentrificação. O que significa isso? Cara, as favelas foram consequência de uma urbanização mal planejada. Porque a favela, você sabe, a gente vai ver aqui de onde saiu esse termo favela. Mas se você pensar bem comigo, quando essas pessoas saíram em massa do campo e foram para as cidades, o que o governo tinha que ter feito? Uma estrutura. Ele tinha que ter montado conjuntos habitacionais, as políticas públicas deveriam ter voltado para essa população, tipo fornecimento de água, de energia, abertura de ruas, né? Melhoria do transporte público, mas infelizmente não deu conta de fazer isso. Né? A economia cresceu, mas as políticas públicas não acompanharam essa situação. Por isso que as favelas são uma consequência dessa falta de vontade política que foi a época da explosão das cidades. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Eu queria saber se está... A hora que abrir, se vai todo mundo, está vendo? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Sim? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver o que a favela tem. Aqui começa já com a escravidão, porque a favela vem depois da libertação dos escravos, né? Vamos ver.
Bom, deu aqui para a gente perceber que desenharam um bonequinho aí, eu não vi. Quem que foi o artista? Ai, Jesus. Agora eu tenho que conviver com isso. Vou fazer o quê, né? Não tem jeito. Ixi, perdi aqui. Ué, que página que tá? Deixa eu ver aqui, que eu nem abri o livro. O meu Intocável, ele é mais antigo, né? Vocês vai coincidir a página. Vamos ver aqui. Urbanização é no 106. Ai, Jesus, esqueci. Toda hora eu abro. Urbanização, classificação das cidades, metrópoles, urbanização, questão urbana. Ai, meu Deus do céu, as crianças fazem isso às vezes. Metropolitanas. Marina, não está no Intocável 1 mesmo, não. Por isso que você não está achando. Mas não tem problema, isso aqui é matéria que a gente vai ver depois, aí já fica pronta, tá bom? E também complementa a aula de a Sara, tá bom? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês que existe uma diferença entre a urbanização na época de 40 a 70 e outra a partir de 80. Então, aquela de 40 a 70, ela teve muitos desgastes, né? Porque veio entupir as cidades, criou-se a macrocefalia, criou-se as favelas, o caos urbano, a descompensação das políticas públicas e, principalmente, criação das cidades ilegais. O que é uma cidade ilegal? É uma cidade que cresce através de invasões de terrenos, né, de terceiros, cresce através da proliferação das favelas, aí conjunto vem a violência, vem a criminalidade, o narcotráfico, a prostituição e por aí vai, tá certo? Então, essa nova tendência urbana agora passa a ter uma nova tendência da urbanização. O que significa isso? A intensificação do meio antes, que era rural, em meio urbano. Lembra que eu falei? As cidades eram pequenininhas, viviam, era um pouquinho, não era distante da grande cidade, era próxima. Era uma cidade menorzinha, com outras características. Acontece que o centro econômico, vamos pensar em São Paulo, o centro econômico começa a crescer tanto, que aquelas cidades pequenininhas passam a receber infraestrutura, ou seja, uma empresa muda para lá para usar mão de obra, aí a especulação imobiliária começa a criar bairros, levar infraestrutura. Então, na verdade, essas cidades, a partir da década de 80, elas começam a tomar um grande impulso. E aí, olha só as causas. A mecanização da agricultura. Nós sabemos que a agricultura, ela hoje é a que está movendo o país. Então, a agricultura do Brasil é um destaque no nosso PIB. Quando se mecaniza a agricultura, o que vem por consequência? Aquela mão de obra que trabalhava na agricultura, ela vai ter que arrumar outro trabalho. Então, essas cidadezinhas sobra mão de obra e elas passam a receber as empresas para explorar aquela mão de obra. E sem contar que, quando coloca máquina no campo, a produção vai ser agilizada. Aí vai precisar de quê? De embalagens, vai precisar de processamento, né? Então, por exemplo, a soja, ela vai precisar ser processada, vai precisar ser embalada, vai fazer leite, vai fazer
Macé, farinha de soja, vai fazer ração. Então, começa a gerar empregos. E essas cidades que antes viviam de exploração rural, elas passam a ser passa para o setor secundário, que elas vão trabalhar na industrialização daquela produção. Aqui, os agronegócios, isso aí, nós vamos falar muito dos agronegócios, agrobusiness, lá no próximo capítulo. E essa substituição, as pessoas vão migrar do setor primário para o setor secundário e terciário, né? No próprio local do município, foi aquilo que eu falei. Explorando a agricultura, gera-se novas necessidades para lidar com aqueles produtos. Então, você vê aí uma plantação de laranja, é lógico que vai precisar de indústrias para beneficiar essa laranja, né? Indústrias de sucos, indústrias de alimentos, bolos, pães, doces, balas e por aí vai. Aí vem a indústria de embalagem, vem a indústria de marketing, vem as representações comerciais, né? E isso aí vai gerando um volume de empregos muito grande. E aí as pessoas saem do setor primário e vão para o secundário e para o terciário. Diferente da década de 60 e de 70, quando o êxodo rural era o principal motivo da explosão das cidades. Agora não. Agora as cidades vão evoluindo no lugar que elas estão mesmo. Entenderam essa parte? Vamos ver cidades que nasceram do agronegócio. Olha, eu tenho uma cidade no Mato Grosso, Primavera do Leste. Gente, lá é pura soja. E Primavera do Leste, que era uma postica danada, virou um cidadaço. Sinop, né, a capital da soja do Brasil. Sinop, no Mato Grosso. Toledo, no Paraná. Gurupi, no Tocantins. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Eu já tinha até dado o exemplo. Essa cidade tem 19 anos. A cidade tem mais de 150 mil habitantes. Dourados, no Mato Grosso do Sul, e tantas outras. Por exemplo, aqui em Minas mesmo, Poços de Caldas não, Pouso Alegre, Poços também já vai virar, mas Pouso Alegre é uma cidade nesse porte. Varginha, Juiz de Fora, são cidades que foram crescendo e hoje são centros regionais e futuramente vão ser metrópoles. Quer ver que legal? Olha, aqui eu tenho a foto de Primavera do Leste com seus 30 anos, gente. Quantos anos tem Tamonte, tem Andu? Tem mais de 100. Olha uma cidade dessa com 30 anos de emancipação política. Significa que era uma cidadezinha, né, de garimpeiro, de não sei o que, lá no Tocantins, de mateiro, lenhador, agora virou uma primavera mesmo, né? Ela renasceu. Então, veja bem, Primavera do Leste, essa aqui é a cidade de Sinop, Sinop também no Mato Grosso, cidade capital da soja. Olha o que o dinheiro da soja não faz, olha. É um eixo econômico, né? Aí tem escoamento por ferrovias, né? Lá para o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, isso aí vai girando dinheiro. Olha essa aqui, é Toledo, no Paraná. Também é uma cidade movida pelo agronegócio, né? O Paraná, que assim, é um celeiro do Brasil, a região sul, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, eu acho que quando eu falei sobre escala, projeções, vocês sabiam que os 3 estados da região sul cabem dentro de Minas Gerais? Que a gente pensa que são grandes, né? Por causa de projeção cartográfica. Quando eu estava montando essa aula, eu fiquei lembrando, falei, tem que falar isso para eles. Então, são estados pequenos. E o Paraná, né, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles são celeiros, plantam alimentos. Isso aqui deve plantar trigo aqui em Toledo, deve ser. É muito desenvolvimento para uma cidade pequena. Aqui, Gurupi, né, lá no Tocantins, que eu tinha falado, Gurupi também, uma cidade que foi crescendo. Essas cidades aí, gente, tem 20 e poucos, 30 e poucos anos, no máximo 50 anos. Olha que tamanho de cidade, que estrutura boa montada, né? E isso aí é depois da década de 80, porque a década de 40, 70 era êxodo rural. 80, crescimento das cidades onde elas estavam mesmo, através do agronegócio. Bom,
Agora a gente muda um pouquinho dessas novas tendências urbanas. Nós temos que entender o seguinte: as cidades hoje, elas vão ficar cada dia mais difíceis. Por quê? Porque o Brasil é um campeão de desigualdade social. Então você tem uma parcela da população que dispõe de recursos, essa habita lugares decentes, regulamentados, com toda a infraestrutura, porque tem poder aquisitivo. Por outro lado, você tem uma cidade ilegal, assim que os autores falam. Então, essa cidade legal tem até aquela questão que eu gosto de colocar, né, no vestibular, do escritor. Ele fala assim: metade da cidade come, a metade a metade da cidade come e a metade não come. A metade que come não dorme de medo da que não come. Entenderam? Por quê? Isso aí a gente chama de cidade dual. Cidade dual, cidade ilegal, cidade com grandes desigualdades sociais. Então, em São Paulo, lembrando que a nossa franquia ela é paulista, né? Então, todas as aulas ela tem um adendo falando especificamente sobre São Paulo. Então, em São Paulo tem muitos loteamentos irregulares. Olha, as favelas, eu já falei para vocês que a favela é invasão, né? Existe muita invasão aqui no Brasil, porque tem aqueles morros lá, aquilo lá devia ser do poder público, de alguma empresa, mesmo de particulares, abandonou lá, e aí ninguém acha que ninguém vai construir nada, de repente população de baixa renda viu lá um espaço para se acomodar. E aí, gente, como o poder público não dá um pouquinho que ele não toma providência, as favelas vão se proliferando. Vem falar oi para esse povo aqui, bem. Fala oi, pessoal. Oi, gente. Aqui, nossa mascotinha, né, bem? A mascotinha da vovó. E aí, essas favelas, a gente chama a favela convivendo com um lugar igual no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a praia na Barra, a Barra da Tijuca, a favela da Rocinha, ela dá direto na praia da Barra da Tijuca. Então, você vê os favelados, como a gente pode falar, né, assim, eles convivem com o outro lado da cidade. Isso é a maior expressão de uma cidade dual, tá certo? Cidade dual, onde ela tem dois perfis. Os cortiços, né, em São Paulo também tem muito, só que no Rio de Janeiro a gente morre de medo, né? Porque quando você vai no Rio de navegador, você tem medo do ex mandar você lá, erra um caminho, pega um desvio e vai cair dentro da favela. São Paulo é mais difícil, porque as favelas estão mais afastadas ali do centro. Agora, o Rio de Janeiro não tem como. Tem até autor que fala que o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente democrática, que todo mundo tem as mesmas condições, né, de transporte, de vista para o mar, de acesso ao comércio de primeira linha, né? Até uma cidade democrática. Infelizmente, agregado com essa democracia, a gente sente os males, né? Aí eu tenho aqui os cortiços, todo mundo sabe o que é, né? Era assim, na época dos imigrantes, era muito pronunciado. As unidades habitacionais precárias, que todo mundo sabe o que é, constrói mal feito, sem planejamento, nas áreas de risco, de desmoronamento, nas áreas de enchente. São Paulo é muito comum isso, na beira do rio Tietê e de Pinheiros. Vira e mexe, aquele povo lá está sofrendo com as grandes chuvas, né, da cidade grande. A ocupação de terrenos alheios, isso é muito comum. Tem empresa que às vezes compra uma área grande, bota até uma guarita lá para evitar a invasão, né? E em São Paulo você tem aí 51 unidades habitacionais fora do padrão.
certo? Então, eu não falei assim naquela hora, falou sobre gentrificação naquele videozinho, mas o cara não explica o que é gentrificação. Não sei se vocês já sabem. Gentrificação é assim: tem uma comunidade mais pobre, que é mais simples, mora na periferia. Aí vive ali feliz para sempre. Até que a especulação imobiliária cresce os olhos em cima. Aí o que a especulação imobiliária faz? Cria um loteamento de melhor padrão naquela região e atrás desse loteamento de melhor padrão, construções de prédios, né? Aí vai o quê? Vão acompanhando, vão shoppings para atender essa população. Vão shoppings, vão grandes redes de supermercado, vão salões de beleza mais refinados e por aí vai, uma coisa vai puxando a outra. O que significa isso? Que aquela população pobre que mora ali, ela já não tem mais condição de viver. É tudo muito caro, porque ela está acostumada a comprar a gente brinca e fala cardineta, na cardineta ali no mercadinho da esquina. Aí vem as grandes redes, a população não tem dinheiro para acompanhar, então elas acabam vendendo por mixaria ali onde mora e muda para mais longe ainda, numa periferia pior. Ok? Isso é gentrificação. Sabe onde que pronunciou muito isso? Nas Olimpíadas, né? As delegações precisavam se acomodar, que no Brasil eles construíram no Rio de Janeiro, né? Uma quantidade enorme de prédios dormitórios, e ali era cheio de casinha. Então eles pegaram um terreno baldio e construíram. Só que atrás daquilo veio uma quantidade enorme de serviços de primeira linha e o povo que morava ali não deu conta. Tá certo? Aí aqui, outra expressão clara, em São Paulo eu falava EdSite, mas a minha filha me corrigiu, disse que é EdCity. Então as EdCities, em São Paulo nós já falamos Alphaville, o Alphaville que convive com lixões, com favelas, e o Morumbi não é diferente. Não menos importante que o Alphaville, porque só mora bacana lá no Morumbi, né? Só ator famoso, esse povo todo. E os problemas que essas EdCities convivem, os lixões, os congestionamentos de trânsito, problemas ambientais seríssimos, né? Assim, bueiros entupidos, ocupação em volta das represas, né? Represa Billings, lá em São Paulo, totalmente ocupada, então tem problemas ambientais e por aí vai. E o apartheid social, que é aquilo que eu falei da cidade do UAU, né? A cidade de São Paulo é totalmente apartada por conta das EdSites e das favelas, ok? Aqui eu tenho uma foto de Alphaville, né? Foi a primeira EdSite mais famosa em São Paulo, e aqui eu tenho uma do Morumbi. Então, repare que a lindeza do Morumbi convive com uma favela bem do lado. Né? Aí está sujeito de bala perdida. Aqui falou de São Paulo, mas o Rio de Janeiro eu acho pior, hein? Que o Rio de Janeiro nem é condomínio fechado igual esses aqui. É prédio normal, de moradores normais e convive. Porque isso aqui é tudo gente de muito luxo. Ok? E o poder da atração das cidades médias. Olha, sabe por que eu estou correndo? Eu tenho mais 5 minutos só de aula, que vai me dando tempo aqui. Ó, as cidades de porte média, elas vão atrair uma população cada vez maior. No futuro, elas serão metrópoles, porque hoje elas são centros regionais. Logo, logo serão metrópoles. E uma coisa que facilita muito é o transporte metroviário. O metrô é fantástico, pena que é caro, né, para a população. Mas o metrô é mais seguro, é mais rápido, o metrô atinge áreas de maior dinamismo econômico e por aí vai. Só faltou eu falar uma coisinha aqui. Quais são essas cidades médias em São Paulo? São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Valinhos, são cidades que estão criando um porte que provavelmente a curto prazo elas vão acabar virando metrópoles. Hoje, por exemplo, se você passar no vestibular para morar em Campinas ou morar em São Paulo, Campinas é mais tranquilo, né? Menos agressivo do que São Paulo, tá bom? E o outro exemplo que eu queria dar também é do coronavírus.
a cidade dual, os bairros onde estão concentrados a maior quantidade de casos de coronavírus em São Paulo é claramente a população no bairro mais pobre. Os bairros mais abastados, eles têm mais proteção, são mais instruídos e tem mais jeito, né, gente? Todo mundo tem água em casa, tem banheiro, pode comprar álcool, dorme cada um num quarto. Agora, naqueles lugares lá, gente, sinceramente, os lugares mais pobres é onde o vírus tem mais espaço, porque eles não têm o mínimo necessário para os hábitos de higiene, ok? Então, aqui eu tenho São Caetano, que também é uma cidade de porte médio. São Caetano é a cidade que tem maior renda per capita do Brasil. Pouso Alegre, olha a nossa cidade aqui também, que é uma cidade de porte médio e que... O que essa lombriga está fazendo aqui? É uma cidade de porte médio e que vai crescer e virar uma metrópole, ok? Deixa eu interromper o compartilhamento de tela aqui. Gente, então, se alguém tem alguma colocação, quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo certinho? Hã? Quem cala, consente. Eu tô bem do outro lado aqui, achando que tá tudo bem. Se tem gente dormindo, gente jogando, esses dias eu precisei sair, que meu computador acabou a bateria. Aí eu fui correndo lá buscar, então eu deixei e ficou gravando. Aí eu vi os meninos falando, não, eu tô jogando não sei o quê. O outro falou assim, eu tô ouvindo música aqui, tô até com o olho fechado. Quer dizer, aí vai de cada um, né, gente? Tá jogando isso para vocês e aí cada um tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa. Eu tô fazendo a minha parte, tá bom? Vamos de passo. Oi, bem. Como que chama quando a cidade desenvolvida é colada nas favelas mesmo? A gente chama de cidade ilegal ou então de cidade dual. Certo? Obrigada, Eva. De nada, gente. Então, deixa eu ver vocês mais um pouquinho aqui. Vem quem tá firme aqui. Hoje eu tenho 4, 8... Não, aqui tem o número 22 participantes, né? O Miguel dando positivo aí. Miguel, beijo pra você. Tô com saudade das suas cachorradas. Isadora, muito bem. Gabriel Camargo. O Gabriel, hoje que eu tô vendo ele aqui. Parece que ele não estava nas outras aulas. A Débora, Marina, Júlia Salles, João Pedro. Tava em todas. Tava. Você estava jogando ou você estava prestando atenção em nós? Sem vergonha. Ô, gente, então fica com Tudo Deus. anotado. Eu quero ver. Eu quero ver. Ô, gente, então fica com Deus. Um beijo grande no coração e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, Eva. Tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau, Eva. Tchau, amores. Saudade do Gabriel Monteiro, que não falou nada na minha aula. Tchau, Eva. Beijão. Beijo, Ana Luísa, dando tchauzinho. Beijo, Eva. Gacinha, beijos. Beijos. Falou. Tchau. Tchau.